Este é o quarto bloco da entrevista com Laurentino Gomes, jornalista e historiador que está lançando 1822, seu novo livro sobre a independência do Brasil. Nós encerramos o bloco anterior com você dizendo que o Brasil de 1822 era um país que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Daí você começou a pensar numa perspectiva atual para responder essa pergunta. Qual é a sua resposta? Então, é curioso, em 1812, o José Bonifácio escreveu uma carta a um amigo em que ele dizia o seguinte: a amálgama muito difícil será a liga de metal tão heterogêneo num corpo sólido e político. Ele era mineralogista, né? O que ele estava querendo dizer? Dá para fazer um país com essa matéria-prima? Com tantos escravos, com tantos pobres, com tantos analfabetos, com tanto latifúndio, tanta concentração de riqueza. É isso. Depois de algum tempo, o Joaquim Nabuco, meio século depois, faz a mesma pergunta. Ele fala assim: deve ou não o povo participar da política pelas condições de propriedade, de renda, de educação que nós temos? Ou seja, mesma pergunta. Dá para construir um país com essa matéria-prima? Então, os pais da pátria no século XIX estavam preocupados o que fazer com esta geleia geral, herdada da época da colônia, para construir um país um país soberano, em que todos participassem, todos decidissem e tal. Esse é um desafio que o Brasil, a rigor, enfrentou 25 anos atrás, depois do fim do regime militar, da redemocratização. Porque o projeto de Brasil que funcionou até então é um país construído de cima para baixo. É um imperador, uma elite imperial que tenta organizar essa geleia geral. Depois, na República, aliás, uma república de prática monárquica, que é um general, é um ditador, é um caudilho, que também tenta organizar todo o resto. Então é um país, assim, realmente com pouca participação. Se você comparar os Estados Unidos, o Brasil é um grande fracasso. Se você comparar o Haiti, até que nós não nos saímos tão mal assim. Então, eu diria que sucesso e fracasso em história são conceitos muito relativos. O que não significa que um país não possa melhorar. O fato da gente ter democracia nos últimos 25 anos é um bom sinal, é um sinal de otimismo, porque não há outra forma de construir um país sem a participação de todos. É interessante porque as pessoas da minha geração, por exemplo, tendem a ter uma visão muito negativa da história brasileira, como se fosse um acúmulo de fracassos, sempre. Personagens muitas vezes ridículos, como Dom João VI, ou o próprio Dom Pedro, tem um certo ridículo em torno dele, né? Mas parece que está se formando uma outra visão do nosso passado. É preciso abraçar esse passado, é preciso abraçar Você tem essa perspectiva também, você que tem encontrado inúmeras pessoas interessadas em conhecer a história brasileira? Tem, eu acho que tem duas tarefas que ainda estão em andamento no Brasil, que é a construção do Estado brasileiro, que começa em 1808, vem durante o século XX e tal. Esse Estado ainda está em construção, tanto assim que as pessoas questionam fortemente o que está em Brasília. Congresso corrupto, justiça ineficiente, ou seja, as pessoas projetam um Estado melhor do que nós temos hoje. Isso é bom sinal. Significa que o Brasil sonhado é melhor do que o real. Essa é uma coisa. Uma outra questão é a própria noção de identidade nacional. Que país é esse? Nós pertencemos a ele ou não? Como o brasileiro não foi chamado para construir, fica a ilusão de que, se tivesse sido chamado, construiria alguma coisa muito melhor do que está em Brasília. Eu duvido. Eu acho que o que está em Brasília é um espelho da média da sociedade brasileira. Mas existe essa questão curiosa de um problema de autoestima. O brasileiro tende a achar que esse país é corrupto mesmo, é violento, é desigual, que nunca dá certo. E essa síndrome do vira-latismo se projeta na história, como se os nossos personagens também fossem vira-latas. O Dom João VI, um comedor de franguinhos, um rei abobalhado, o Dom Pedro, um boêmio, um mulherengo. E eu acho que à medida em que o país começa a refletir sobre si próprio, as pessoas começam a participar, a tomar decisões, eleger presidente, tirar presidente, botar outro no lugar, elas começam também a olhar a sua própria história, a entender as suas raízes, ver que o Brasil é diferente de outros países e não pior ou melhor, ele é apenas diferente. E aí sim, eu acho que essa noção de identidade nacional vai ficar mais fortalecida, pelo estudo da história. Este foi o quarto bloco da entrevista com Laurentino Gomes.